Tá aparecendo para vocês o slide aí? Tá. Então, hoje nós vamos falar dos antagonistas colinérgicos, né? A gente sabe que o sistema nervoso colinérgico, ele é referente ao sistema que ele depende da liberação da acetilcolina para ele atuar. No sistema nervoso periférico, a gente tem alguns receptores muscarínicos da acetilcolina, que ocorre principalmente nas células efetoras autônomas, que elas são inervadas pelos nervos parasimpático pós-ganglionares. Também no sistema nervoso central, no hipocampo, no córtex e no tálamo, tem grandes quantidades também de receptores muscarínicos, tá? Os bloqueadores muscarínicos, referente à sua estrutura química, ela é dividida em duas, né? A gente tem os naturais e a gente tem os sintéticos. Os naturais, um exemplo dele é a atropina, que ele vai bloquear todos os receptores muscarínicos, desde o M1 até o M5. E a escopolamina, que ela é natural também. A mais utilizada dela é a iosina. Os sintéticos, eles vão ter ação nos olhos e no sistema nervoso central. Os semelhantes, eles não são bloqueadores muscarínicos exclusivos, mas eles podem atuar em um ou outro bloqueador muscarínico, como é o caso dos antihistamínicos, antipsicóticos e alguns antidepressivos, tá? A gente tem as aminas quaternárias, que elas vão ser aplicadas no trato gastrointestinal, que são usados para doenças pépticas e de hipermotilidade. São exemplo dela a propantelina, a o glicopirolato. Esses dois as aminas terciárias têm aplicação periférica no trato gastrointestinal, como são exemplo da pirenzepina e a diclomina. O tropicamida, sua ação é mais no olho, vai fazer midríase. As aminas quaternárias, o tiopropiol, que é usado na asma e na DPOC, a benzatropina, que é usado para Parkinson. Temos estruturas químicas diferentes, mas com variadas formas deles vão agir no nosso organismo. Então, a farmacocinética, as aminas terciárias, elas são muito bem absorvidas na conjuntiva e no trato gastrointestinal. A sua distribuição é mais rápida no nosso organismo e tem maior penetração no sistema nervoso central. A gente tem que tomar cuidado com a intoxicação. O metabolismo é a excreção. A atropina, ela é metabolizada e excretada muito rápido no nosso organismo. Só que os efeitos dela podem persistir por 72 horas no olho. Além disso, o efeito dela no olho pode ficar por 7 a 10 dias ainda tendo efeito. Tá? Então, a farmacodinâmica ainda. O mecanismo de ação, ele vai bloquear os receptores muscarínicos do M1 até o M5. Lembrando que o M1, M3 e M5, os pares, eles são estimulatórios. Então, eles vão aumentar o IP3 e fazendo que tenha maior cálcio intracelular para despolarizar a terminação nervosa. O M2 e o M4, eles inibem
acetilciclase, fazendo com que essa despolarização fique mais difícil. Isso é o normal, que vai aumentar o IP3 e vai diminuir a acetilciclase. Quando a gente tem os bloqueadores muscarínicos, eles fazem com que o IP3, esse IP3 que está aumentado e essa acetilciclase que está diminuída, seja bloqueados. Então, o que era estimulatório, ele vai ter um efeito inibitório, e o que era inibitório vai ter um efeito estimulatório. A atropina, ela é um bloqueador não seletivo muscarínico, que ela vai agir em todos os receptores muscarínicos, principalmente no M1, M2 e M3, que vai fazer bloqueio em glândulas salivares, sudoríparas e brônquicas. Quando a gente... Os efeitos clínicos, né, no cardiovascular. A acetilcolina, ela tem um efeito de fazer uma bradicardia, vai diminuir a frequência cardíaca. Então, quando a gente usa um antagonista como a atropina, ela vai aumentar essa frequência cardíaca. Tá? Só um pouquinho, pessoal. O Toledo voltou já. É que fica apitando aqui pra mim. Aham. Então, o efeito cardiovascular, por que a acetilcolina, ela lentifica a frequência cardíaca e quando se a gente bloqueia essa acetilcolina, eu vou estar bloqueando essa lentificação, fazendo com que haja um aumento dessa frequência cardíaca. Em doses baixas, vai ter uma bradicardia, né? Porque no nosso coração, ele responde basicamente a estímulos adrenérgicos. Então, esses nervos adrenérgicos tiveram os seus gânglios tóraco-lombar, que eles são receptores nicotínicos, que pode ter o bloqueio pré-judional, acontecendo antes do bloqueio vagal. Ou seja, os receptores nicotínicos, eles vão bloquear, fazendo com que haja um bloqueio mais simpático do que parasimpático no coração, fazendo com que tenha essa bradicardia, ao invés de ter uma taquicardia. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com aqueles pacientes que têm flúter e uma fibrilação atrial. Porque a acetilcolina, ela tem uma ação de diminuição da contração atrial. Se bloqueia isso, eu estou estimulando o átrio a se contrair mais. Um átrio que já está muito estimulado, como no flúter e na fibrilação atrial, a gente pode piorar esse quadro. Nos vasos sanguíneos. A acetilcolina, ela não vai agir muito nos vasos sanguíneos. Principalmente, os estímulos são adrenérgicos nos vasos. O efeito direto da acetilcolina é a vasoconstrição. Ela estimula as células vizinhas do endotélio intacto. Elas vão liberar um óxido nítrico, que vai fazer uma vasodilatação. Quando eu bloqueio essa acetilcolina, eu não tenho essa liberação desse óxido nítrico. Então, vai diminuir a vasodilatação. Nos vasos sanguíneos, eles respondem mais a estímulos adrenérgicos do que a colinérgicos. No sistema respiratório, tem uma contração da musculatura lisa, aumentando a secreção, o estímulo da secreção. Quando bloqueia, você tem uma broncodilatação. Você tem receptores M2 que opõem a essa broncodilatação. Os beta-adrenérgicos, eles são mais utilizados, né, na terapia adjuvante aí.
Por que que diminui essa secreção? Porque a acetilcolina, ela estimula a secreção exógena e vai ter bloqueio da acetilcolina. Então, você tem uma diminuição dessas secreções. Alguns anestésicos inalantes que poderiam irritar e estimular essa secreção, os anticolinérgicos, eles são usados antes ao uso dos anestésicos, para que não tenha um aumento dessa secreção brônquica. Tá? No trato gastrointestinal, a motilidade ela é estimulada pela acetilcolina. Vai ter aumento, quando você aumenta a acetilcolina, você aumenta a motilidade. Quando você dá um bloqueador, você vai diminuir a motilidade no trato gastrointestinal, que tem mais efeito no estômago ao colo, né? E quando que a gente pode estar utilizando, né? Os colínico-miméticos, eles estimulam essa motilidade. Então, estimula a secreção do trato gastrointestinal. Se você usar demais, você pode causar uma diarreia nesse paciente. Se foi um colínico-mimético que causou essa diarreia, um bloqueio colinérgico, você vai usar um bloqueio colinérgico para você curar essa diarreia desse paciente. Só se foi um colínico mimético que causou essa diarreia. Nas secreções, as secreções elas podem diminuir a secreção. A secreção salivar é a que mais vai responder. A secreção gástrica, ela tem uma boa resposta ao bloqueio. A pancreática e intestinal, ela respondem mais a efeitos hormonais do que a estímulos de neurotransmissores. Alguns medicamentos, como a pirenzepina e a telenzepina, elas atuam na secreção gástrica. Né? A secreção gástrica é a acidez, e se a gente tem um paciente com úlcera péptica, vai acabar corroendo mais a mucosa. Então, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a secreção para diminuir essa acidez. Você pode estar tratando essa úlcera péptica, mas a gente sabe que o anticolinérgico ele não é a primeira escolha, né? Não é a primeira indicação para a úlcera péptica. A úlcera péptica, a primeira indicação dela é você usar a bomba de prótons, que ela é mais eficaz. Né? No trato geniturinário, a acetilcolina, ela faz com que você tenha um relaxamento dos esfíncteres e uma contração do músculo detrusor da bexiga. Isso que facilita a micção. Se eu vou estar bloqueando, vai haver um relaxamento da musculatura do ureter e do músculo detrusor da bexiga, vai causar uma lentificação na micção. Paciente com hiperplasia prostática benigna, cuidado, porque ele já vai ter uma dificuldade nessa micção, né? Já vai ter que vencer a resistência da próstata. Se eu uso um antagonista para relaxar esse detrusor, ele pode ter uma retenção urinária aí grave. No sistema nervoso central, a atropina ela tem pouco efeito. A escopolamina, ela penetra melhor no sistema nervoso central. Ela pode causar sonolência, né, até uma amnésia. E o sistema detrusor do sistema nervoso central, essas doses em alta dose, pode causar uma agitação até levar ao coma, tá, da escopolamina. No olho, o sistema colinérgico, ele tem muita ação no olho. A acetilcolina pode causar miose, né? Quando bloqueia
quando tem um bloqueio colinérgico, vai causar essa amidríase. A acetilcolina vai fazer com que haja uma acomodação do cristalino, que é para você ver de perto. No caso, essa falta de acomodação seria a cicloplegia, tá? Os bloqueadores vão diminuir as secreções exógenas e vão diminuir a secreção lacrimal também. Nas glândulas sudoríparas, vai ter uma diminuição da secreção exógena. As glândulas sudoríparas, elas vão prevenir a hipotermia. Você diminui a sudorese, né? A sudorese termorreguladora, que pode causar hipotermia. Nos adultos, nós temos receptores que compensam essa ausência dessa sudorese. Mas nas crianças, podemos ter a febre da atropina, que ela bloqueia a sudorese termorreguladora. Então, a criança ela pode desenvolver a hipotermia. Tá? Agora, alguns usos clínicos, né? A terapia adjuvante na doença de Parkinson, para prevenir os tremores, principalmente a levodopa, que é a mais utilizada. A cinetose, que são alterações de movimento. Um exemplo é aquele paciente no barco, com enjoo, aqueles movimentos que o barco faz, né? A escopolamina é o principal, o princípio ativo do Buscopan. Então, ele tem uma penetração no sistema nervoso central, que pode causar uma sedação. No olho é usado para causar midríase, né? Para você fazer um exame oftalmológico. Os alfa adrenoceptores são mais utilizados porque seu efeito ele passa mais rápido do que os colinérgicos, tá? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de fármacos colinérgicos e a duração do efeito, ó. A atropina, ela fica de 7 a 10 dias ainda fazendo efeito. A escopolamina, de 3 a 7. No trato respiratório, uso clínico, anestésicos irritantes, que eles podem causar, né, um laringoespasmo e aumento das secreções. A atropina e escopolamina ela é mais utilizada, por quê? Porque ela previne esse aumento das secreções e do laringoespasmo. Tá? O tiotrópico, a longo prazo, ele tem uma duração maior, porque diminui a exacerbação, diminui as secreções contidas, e ele faz mais broncodilatação. Na asma é usado o beta-agonista, que são os mais utilizados. No infarto agudo do miocárdio, você tem uma dor precordial, que ela acompanha uma descarga vagal, que pode ter uma diminuição da frequência cardíaca e uma diminuição do débito cardíaco. A atropina I pode ser usada para ter um aumento da frequência cardíaca, ou seja, ela vai bloquear essa descarga vagal. No trato gastrointestinal, a úlcera péptica, como já foi citado anteriormente, ela tem uma acidez, a acidez do estômago que fica corroendo ela, né? Essa mucosa. Então, a gente usa para quê? Para diminuir a secreção gástrica e proteger essa mucosa, né? Na diarreia, por cólico-miméticos, ela vai causa uma hipomotilidade, né? Diminui essa motilidade. Também é usado na urgência urinária, para transtorno inflamatório leve. Vai fazer com que o músculo detrusor ele contrai menos, né? Essa bexiga hiperativa é por conta da hipercontração do músculo detrusor da bexiga.
Então, você usando, você vai fazer com que esse músculo detrusor ele contraia menos. Alguns medicamentos usados no trato geniturinário ainda. A oxabutinina, ele é um bloqueador seletivo de M3. Ele é usado para diminuir os espasmos da bexiga pós-prostectomia. E a micção involuntária em algumas doenças neurológicas. Utilizado, por exemplo, na mielomeningocele. Isso. Então, ele é utilizado também em crianças, na meningomeningocele, em criança, ele é utilizado. Tá? Imipramida, né, que é um antidepressivo tricíclico, pode ter uma ação nos receptores. Ele tem efeito colateral que pode ser utilizado em idosos com incontinência urinária. Mas não é específico para isso, né? A gente sabe que antidepressivo tricíclico não é específico para isso, mas ele pode ser utilizado para isso. Agora, nos orgânulos fosforados, que são intoxicação por eles vão estimular os receptores muscarínicos. E os orgânulos fosforados, eles podem causar eles causam, né, uma ligação nos receptores muscarinos de forma irreversível. Como está estimulando, a gente tem que impedir, então, a terapia antimuscarínica com atropina. Podemos usar regeneradores de colinesterase para tirar essa acetilcolina da fenda sináptica, como é o caso da paridoxina, que é usado. A gente vai retirar essa colinesterase, né, essa acetilcolina de dentro da fenda sináptica. Alguns efeitos adversos. Os efeitos muscarínicos em outros sistemas. A intoxicação, nós vamos ter o quê? Que são pelos bloqueadores, essa intoxicação. Nós vamos ter boca seca, taquicardia, midríase, agitação. A contraindicação relativa é no glaucoma e na hiperplasia. Os bloqueadores ganglionares, o mecanismo de ação, ele bloqueia tanto o simpático como o parasimpático. O colinérgico como o adrenérgico também ele vai bloquear. Os efeitos clínicos, no trato gastrointestinal, vai ter uma diminuição da secreção e da motilidade. No sistema cardiovascular, né, que predomina o tônus simpático, vai ter uma vasodilatação das arteriolar venosa, uma hipotensão postural, uma taquicardia, uma diminuição da contratibilidade ventricular, tá? E o trimetafano causa hipotensão, é usado em neurocirurgias, tá? A mecamilanina, ela causa sedação, tremores, alterações mentais e de movimento. No olho, nós vamos ter a cicloplegia. Na pupila, não se sabe ainda como que responde, que pode responder tanto um como o outro, mas geralmente fica midriática. E aqui os bloqueadores muscarínicos, né, de origem natural, a atropina e a escopolamina. Né? A atropina ela é usada como adjuvante em anestesia, na intoxicação por anticolinesterásicos, na bradicardia como antiespasmódico
e no excesso de salivação. A escopolamina, ela é usada no cianeto, náuseas e vômitos, né? Daí os sintéticos. Os sintéticos, pirenzepina, que é utilizado na doença da úlcera péptica, também na bradicardia, induzida cirurgicamente ou pelo nervo vagal. O hipatrópio, ele é utilizado na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica. Oxobutamina, ela é usada na bexiga hiperreflexa, uma hiperatividade e incontinência urinária. A ciclobentolato, ele é usado como agente midriático, né, no olho. E alguns efeitos adversos aqui, efeitos muscarínicos e outros sistemas. Na intoxicação, a gente vai ter boca seca, taquicardia, midríase, agitação e as contraindicações relativas, que é no glaucoma e na hiperplasia prostática benigna. Muito obrigada, pessoal, por hoje é só isso que eu tenho para passar para vocês.